E aí, pessoal, que o Elias, estamos de volta, né, para a gente poder dar continuidade à nossa discussão sobre Roma. Na aula passada a gente comentou um pouco sobre a fundação de Roma, né, sobre o surgimento, a origem de Roma, e também, né, sobre o primeiro período da história política de Roma, que foi o período monárquico. Então a gente viu, né, que existem aí três períodos a serem conhecidos: a monarquia, né, que a gente já comentou um pouco, a república e também o império, tá? Então são esses três períodos que a gente precisa ter em mente de forma bem clara. Então é muito importante vocês fazerem a leitura, né, de todos os temas aí referentes a Roma, e o que for surgindo de dúvida, vocês vão mandando para mim lá no Google Class, que eu vou respondendo, e aí nós vamos dialogando, e assim a gente vai seguindo, né, devagar, tá bom? Então vamos lá para a gente poder começar a nossa discussão sobre a estrutura social de Roma, né? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre a sociedade romana, né, como ela funciona, e também entender como funcionava a República Romana, para a gente ir seguindo, né? E aí, entendendo um pouco mais sobre essa civilização extremamente importante para o mundo ocidental, né? Afinal de contas, foi, de certa forma, uma das bases da cultura ocidental, foi a cultura romana, né? Greco-romana. Para quem não sabe, inclusive a nossa língua, né? O português, ele é derivado da língua romana, né? Os romanos falavam o latim, e o português é uma língua derivada do latim. Na verdade, existem várias línguas latinas, né? Daí o nome línguas latinas. O que eu ouvi falar na América Latina é justamente a porção da América que fala uma língua de origem no latim, tá? Então, no caso, o português é uma das línguas de origem latina, né? Principalmente porque os romanos ocuparam a região que hoje é Portugal e enfim, né, se difundiram ali, e a língua ali foi se desenvolvendo, né, o latim foi se aprimorando e sofrendo transformações, como todas as línguas sofrem, até se tornar o português, o espanhol, né, são línguas de origem latina, tá bom? Então, olha só, a estrutura social da Roma Antiga. Então, como é que era a sociedade lá na Roma, lá do século VI, do século VII a.C., né? Era uma sociedade bastante hierarquizada, né? Hierarquizada em que sentido? Havia grupos sociais bem definidos e não havia muita mobilidade social, ou seja, quem pertencia a um determinado grupo dificilmente passaria para outro grupo, né? Então a gente precisa ter isso em mente, né? Cada grupo social era um tanto quanto fechado e estático ali, né? Você não havia uma mobilidade social muito intensa, pelo menos nos primeiros séculos. Então, de acordo com a pirâmide social, aqui a gente teria então no topo da pirâmide social os patrícios, né? Que seriam aqueles mais ricos, né, pertenciam às famílias que se consideravam descendentes dos fundadores de Roma. Inclusive a palavra patrício vem da palavra em latim patris, né, que quer dizer pais, né, e é justamente essa ideia, né, de que eles eram descendentes dos fundadores de Roma, dos pais de Roma, né. E claro, esse grupo social era o que tinha mais prestígio nessa sociedade, né. Também eram os mais ricos, né, os grandes proprietários, né, eram proprietários de terras, né, de escravizados, eram realmente o alto escalão ali da sociedade romana, né, eram os mais ricos. Os patrícios também, né, eram principalmente aqueles que tinham mais direitos políticos, né, os direitos de governar a cidade, se candidatar para os cargos públicos da cidade, né. Então, basicamente, era o grupo privilegiado em Roma, eram os patrícios, né. Os plebeus, né, eram, vamos dizer assim, a maior parte da população, tá. Aqui a palavra plebeu vem da palavra latina plebe, né, que quer dizer multidão, né. Então, basicamente, nós estamos falando aqui da maior parte da sociedade. E aqui a primeira observação que é preciso ser feita: a gente fala de plebeu, não necessariamente quer dizer que a pessoa era pobre, tá? Pobre, não é isso. Plebeus eram todos aqueles que não eram patrícios, né? Quer dizer, quem não pertencia àquelas famílias de origem que, teoricamente, eram descendentes desses fundadores de Roma, necessariamente já eram enquadrados na características de plebeus, né? Então, basicamente, eram trabalhadores livres, né? Artesãos, comerciantes, haviam comerciantes até razoavelmente ricos, mas que eram plebeus por não fazerem parte dessas famílias, tá? Artesãos, enfim, né? Profissionais das mais diversas categorias,
mas que eram livres, né? Ou seja, porque em Roma havia escravidão, né? E essa escravidão ela ocorria de diversas formas, a gente vai falar mais sobre ela, mas a grande característica da escravidão era o fato, né, de que não havia ali liberdade e também não haviam direitos, né? Então, quer dizer, os plebeus, ainda que não fossem os mais ricos da sociedade, também não eram necessariamente todos os pobres, não eram todos pobres, né? Tinham aí alguma forma de viver e, inclusive, alguns dos plebeus eram inclusive, bem mais ricos, né, do que muita gente. Havia uma outra classe que eram chamados de clientes, né? Os clientes eles seriam ali um status social, né, que era dado àqueles patrícios ou plebeus que juravam fidelidade a uma família, a um patrono, geralmente. Então, podiam ser patrícios ou plebeus, aqueles indivíduos eles juravam fidelidade, né? Então passavam a se submeter, a trabalhar, entre aspas, aí, para aquela família daquele patrono, geralmente uma família patrícia, né? Bem mais abastada. E aí ele ganhava prestígio social, ele se beneficiava de uma série de, vamos dizer assim, privilégios, né, que, por exemplo, a maioria dos plebeus não teriam normalmente. Então, tanto é que, por exemplo, a riqueza de uma família patrícia também poderia ser medida pela quantidade de clientes que ela tinha, né? Então, haviam famílias, né, patrícias que tinham ali vários clientes, né, e isso demonstrava a sua riqueza e a sua importância, o seu poder na sociedade romana. E aí, por último, a gente tem os escravizados, né, que basicamente poderiam ser prisioneiros de guerra, mas também poderiam ser pobres, né? Em que sentido? Quando você tinha dívidas ou sei lá, você tinha algo que você não podia pagar, inclusive crimes também, né? Crimes também poderiam ser punidos com a escravidão. Então, prisioneiros de guerra, né? Pessoas que tinham dívidas ou criminosos muitas vezes poderiam ser transformados em escravizados, eram escravizados e aí estavam ali sujeitos, né, às penas da escravidão em Roma, né, que, enfim, não tinha direitos, né, trabalho forçado, aquela coisa toda. Então, quer dizer, essa é a estrutura social dessa sociedade romana antiga. Né? Isso, claro, né, isso aqui é uma base, aos poucos, essas categorias elas mudaram, né? Claro que elas sempre se mantiveram num plano de fundo, mas, por exemplo, aos poucos o Estado foi adotando novas formas de dividir a sociedade romana, né, partindo da riqueza e não mais da questão do nascimento, nem nada disso. Então, isso muda no decorrer do tempo, mas essa é uma forma muito interessante de pensar a sociedade romana, porque mesmo com essas transformações, digamos assim, culturalmente falando, as divisões sociais elas permaneceram, né? Então, mesmo que posteriormente o Estado ele mudasse a forma de categorizar os romanos, né, a sociedade, culturalmente falando, tradicionalmente falando, essa divisão ela praticamente permaneceu. Tá? Então vamos para cá. Então aqui a gente tem aqui ilustrado, né, só para a gente poder conhecer um pouco. Você tem os patrícios, né, aqueles mais abastados, famílias mais ricas, soldados, né, que só para a gente conhecer como é que era mais ou menos a roupa ali, a armadura, o traje do exército romano. O escravizado, né, que muitas vezes, como eu falei, poderia ser prisioneiro de guerra, um criminoso, ou também alguém que devia e perdia suas terras, perdia suas posses, e aí era submetido à escravidão. E os plebeus, que, como eu falei, eram tanto os mais pobres, como também haviam plebeus enriquecidos, comerciantes, artesãos, trabalhadores livres de maneira bem geral. Tá? Então vamos lá. O período republicano, né? Então Roma teve ali o seu período monárquico de 753, né, que seria aí a data tradicional de fundação da cidade, até 509, com a deposição lá do Tarquínio, e aí o período republicano então teria início, né, com o domínio do Senado, né, indo até 27 a.C., quando a gente vai ter a coroação, a aclamação do Otávio como imperador de Roma. A palavra república, pessoal, ela vem da palavra grega, né, das duas palavras gregas, duas palavras latinas, que quer dizer res pública, né, que quer dizer coisa pública, ou vamos dizer assim, coisa do povo. Isso sugere a ideia de que, né, todos, né, poderiam então participar desse governo, dessa república, né, já que é uma coisa do povo, uma coisa pública, todos poderiam então usufruir. E não é exatamente assim, né, que
ocorria em Roma. Na verdade, quando se pensa em coisa pública, coisa do povo, na verdade eles estavam pensando na verdade na questão dos cidadãos romanos. E aí a gente retoma um pouco daquela discussão que a gente fez lá quando estava falando de Grécia, né? Quem é que era cidadão dentro dessa sociedade, né? E aqui é muito importante a gente entender isso. O significado de público aqui, né, é bem diferente daquilo que nós entendemos de público, né? Então, quando a gente pensa em coisa pública, uma praça é pública, significa que todos podem ir lá e usufruir dela, né? Estar lá, se sentar, aproveitar da forma possível. Então, para nós hoje entendemos que o público é aquilo que todos podem, né, usufruir. Lá na Roma, né, na Roma antiga, isso não é assim, né? Lá o significado ele vai estar muito mais atrelado à ideia mesmo de cidadão. Então, quem pode usufruir da coisa pública são os cidadãos, né? Então, quem faz parte, quem atua, quem usufrui são os cidadãos. E quem é que eram esses cidadãos? Basicamente, os patrícios, né? Pelo menos até a maior parte da República, você vai ter os patrícios, né? Como, vamos dizer assim, os cidadãos, aqueles que podiam votar, se candidatar, enfim, e exercer as funções públicas, tá? Os plebeus não podiam participar, né? Escravizados, então, nem se fala. Então, o que é que a gente tem? Com a deposição do rei, né? Quem assume o poder, então, é o Senado. E aí inicia-se toda uma estrutura administrativa que tinha como objetivo garantir, vamos dizer assim, uma administração pública baseada nessa ideia de coisa do povo, né? Aquela em que o povo, né, de maneira geral, os cidadãos, eles participariam dessa administração. E aí a gente vai ter, basicamente, assim, 3 instituições, né, fundamentais e uma série de cargos públicos que eram, né, que serviam para administrar o governo lá em Roma. Então a gente tinha o Senado, que era o órgão ali máximo, né? E ele era composto basicamente de 2 cônsules, né, que eram escolhidos ali, e 300 senadores, né? Quer dizer, chegou a possuir 300 senadores. Esse número ele variou ao longo da história da República Romana, mas vamos botar assim de maneira geral, chegou a possuir 300 senadores, né? Anciãos, né? Pelo menos nos primeiros anos, todos patrícios, de origem patrícia, né? É importante lembrar aqui que a grande maioria eram patrícios. Então, esse era o órgão assim, máximo que era responsável pela maior parte da administração da República Romana. Abaixo dele a gente tinha os chamados magistrados. Os magistrados eles eram basicamente o quê? Eram cargos que eram importantes, né, na administração romana e que eram exercidos por cidadãos que eram eleitos, né, as chamadas magistraturas. Basicamente, os cidadãos, em sua maioria patrícios, né, até que a gente vai ver mais à frente que os plebeus vão conquistar leis que permitiam que eles se candidatassem, votassem e tudo mais. Então, mas até então eram cidadãos, principalmente patrícios, que eram eleitos nas assembleias e que tinham mandatos de 1 ano. Então, por 1 ano, aquele patrício ele ia exercer uma função que podia ser justiça, né? Administrar a justiça, administrar as economias, fazer recenseamento da população, né? Contagem e tudo mais. Então, haviam vários cargos, né, entre os magistrados que eram exercidos então durante esse período de 1 ano. É importante destacar também que esses cargos eles não eram remunerados. Então, principalmente, claro, né, quem mais vai participar são os patrícios, já que eram os únicos que conseguiam se sobreviver, né, se sustentar sem precisar trabalhar nas terras e tudo mais, né? Não precisavam fazer isso. Então, geralmente esses cargos eles eram exercidos por quem realmente já era bem abastado e não precisava trabalhar e tudo mais. Então, podia se dedicar exclusivamente a esses cargos, à vida realmente pública. E haviam as assembleias, então, o Senado, os magistrados e as assembleias. As assembleias eram 3, né, basicamente. Você tinha as assembleias das cúrias, né, que era basicamente os cidadãos eles eram divididos por local de origem, né, ou onde eles moravam, então haviam as cúrias. Então, esses cidadãos eles eram divididos de acordo com essas regiões, né, com esses locais de origem, e aí também e aí se estabelecia ali toda uma representatividade. Centúrias
a Assembleia das Centúrias, né, que basicamente você divide os cidadãos pela riqueza, ou então pela participação do exército, né, no exército. E aí você vai ter principalmente a participação do exército, chamados centuriões, e a chamada Assembleia da Plebe, né, que basicamente era a Assembleia formada pelos plebeus. Né, e eles, inicialmente nem tanto, mas posteriormente eles vão poder exigir, né, e eleger um magistrado, que era o chamado tribuno da plebe, né, que a gente vai ver mais para frente. Então, essa era a estrutura romana. Né? Então, os plebeus eles praticamente não participam de nenhuma dessas estruturas, só apenas da Assembleia da Plebe, que posteriormente vai passar a eleger magistrados e também vai ter um representante próprio, que era o tribuno. Então, a gente vê que a maior parte da vida pública, né, da vida política de Roma, ela era dominada pelos patrícios. E aí, claro, né, que esses patrícios, claro, favoreciam ao seu grupo social. Então, a maior parte das leis excluíam os plebeus, né? Havia uma série de limitações aos direitos dos plebeus, coisa que vai levar por muito tempo a uma insatisfação bastante intensa e um conflito contínuo, né, que a gente vai ver na história de Roma. É o conflito entre patrícios e plebeus. Você vai ver constantemente esse tipo de disputa, né, ocorrendo ao longo da história romana. Tá? Então aqui eu coloquei, né, uma tabela aqui só para a gente poder deixar claro quais eram os cargos das magistraturas, né, dos magistrados romanos. Então você tinha os cônsules, que eles basicamente eram ali os líderes, né, do Senado. Então eles comandavam o exército, né, em tempos de guerra, e presidiam o Senado e os comícios, né, que eram basicamente as assembleias. Os pretores, que eram os responsáveis pela justiça, os edis ou edil, né, que eram, vamos dizer assim, administradores municipais, né, responsáveis pelos serviços públicos na cidade, então abastecimento, segurança, né, as ruas, enfim, organização de festas públicas, de jogos, tudo isso aí era responsabilidade desse administrador aí municipal chamado de edis ou edil. Os questores, que eram responsáveis pelas finanças, né, pelo tesouro público, pelo dinheiro, pela riqueza da cidade. Os censores, que faziam basicamente a contagem da população, né, faziam o controle ali das despesas, né, viam ali mais ou menos como é que estava o nível de vida em Roma. Né. Então aqui a gente tem, né, novamente aqui ilustrado, só para a gente poder fixar aí. Então você tem aqui, né, o questor, responsável pelas finanças, né, então representado aqui uma bolsinha de ouro. O edil, o administrador municipal, como eu falei, né, que é uma espécie de organizador aí da cidade, uma espécie mais parecido com uma espécie de prefeito, né, algo do tipo. Os pretores, né, que eram responsáveis pela justiça, está representado aqui com a balança, né, da justiça. Inclusive, essa é uma representação romana, né. Quem já foi no Tribunal de Justiça é muito comum ver essa estátua aqui, ó, né, não sei se dá para ver, que é a Diké. Ela é uma musa romana, né, a musa da justiça, que carrega uma balança, né, para fazer a justiça pesar. Aqui a gente tem o censor, que é quem elabora, né, o recenseamento, contagem de cidadãos, aquela coisa toda, e o cônsul, que era, vamos dizer assim, o presidente ali do Senado, os presidentes do Senado, e também, né, um dos que comandava o exército em tempo de guerra. Então, basicamente é isso, né, da administração romana. Os plebeus, como eu falei, né, eles não tinham tantos direitos assim. Então, o que vai acontecer é que, ao longo do século VI, do V, do IV, esses plebeus eles vão lutando, né, várias lutas ocorreram, várias revoltas de plebeus ocorreram ao longo desses séculos, com o objetivo de conquistar direitos. Né? Então, a luta principal entre plebeus e patrícios era por direitos. Né? Então, os plebeus, né, inicialmente, eles não podiam se candidatar aos cargos de magistrados. Né? Eles podiam até eleger os magistrados, mas não poderiam se candidatar ou exercer essas funções. Na Assembleia Centuriata, que era baseada na riqueza, na participação do exército, esses plebeus não tinham muito peso. Então, assim, a Assembleia Centuriata, ela pesava muito mais para os patrícios, né, do que para os plebeus, porque mesmo que um grande número de plebeus eles votassem, como eles não tinham tanta riqueza, não havia tanto peso na sua votação. Então, mesmo que eles se mobilizassem bastante, era bem difícil para eles conquistarem alguma coisa
nessas assembleias, a aprovar alguma coisa nessas assembleias, porque devido a essa desigualdade, né, de riqueza, eles acabavam não conseguindo. Outra coisa que os plebeus estavam sujeitos era o fato de que muitas vezes eles eram convocados para a guerra, já que em grande parte eram eles que iam para a guerra, né, já que os patrícios não iam. E aí eles iam, né, e muitas vezes alguns deles chegavam a ter terras, né, eram proprietários de pequenas terras. E aí quando eles voltavam, né, ou eles estavam muito endividados a ponto de precisar pedir ajuda, né, e colocar a sua terra como garantia de pagamento, que era uma possibilidade. Então ele não tinha como pagar, né, aos trabalhadores ou mesmo as ferramentas e tudo mais, e aí ele colocava ali a terra dele como garantia de pagamento. Se ele não conseguisse pagar, ele perdia essa terra. Ou muitas vezes, quando eles voltavam, a terra deles havia sido ocupada, havia sido tomada aí por patrícios que expandiam cada vez mais os seus territórios. Então, isso muitas vezes levava muitos desses plebeus à escravidão, né? Porque quando perdiam suas terras, passavam ali a dever, não tinham como pagar, e aí, consequentemente, eram escravizados. Então, quer dizer, os plebeus eles tinham bastante problemas, né? Nesse modelo de sociedade. Os plebeus, como eu falei, né? Nem todo mundo era pobre entre os plebeus. E aqueles plebeus mais ricos, né, que eram comerciantes, grandes comerciantes e tudo mais, eles se ressentiam pelo fato de não poder casar seus filhos e suas filhas com os patrícios, porque era proibido, né, o casamento entre patrícios e plebeus. Então, muitos deles exigiam esse direito de poder, né, garantir ali o casamento entre uma filha plebeia, né, com alguém patrício, ou o inverso, um filho patrício com um filho plebeu com uma mulher patrícia, e por aí vai. Então, quer dizer, havia esse tipo de interesse também entre os plebeus, né, de casar aí com os grupos mais abastados também, porque isso significava a ascensão social, né? Afinal de contas, casar com um patrício era uma forma de ascender socialmente, de ser respeitado. Então, quer dizer, os mais ricos, os plebeus mais ricos, eles exigiam esse tipo de direito. Então, como eu falei, a partir do século V, cada vez mais esse descontentamento, esses conflitos, eles vão ganhando o ar de rebeliões, de revoltas, e aí ao longo dos séculos V, IV e III, vai ter várias revoltas de plebeus. Os plebeus chegam a sair de Roma e ameaçam, né, deixar Roma, e muitos patrícios dependiam desses plebeus. Então, aos poucos, né, devido a essas constantes revoltas, os patrícios foram, vamos dizer assim, cedendo, e os plebeus foram conquistando novos direitos, né? E aos poucos, como eu falei, né, esses direitos vão se ampliando. Então, em 494 a.C., no finalzinho, no começo do século V, você tem a chamada Lei dos Tribunos, né, que dava aos plebeus o direito de eleger um magistrado que representasse esses plebeus, os chamados tribunos da plebe. Né? Até então, os plebeus eles não tinham ninguém para representar os seus interesses, né? Ainda que inicialmente essa lei fosse um tanto quanto contraditória, já que eles poderiam eleger o tribuno da plebe, mas esse tribuno da plebe não era plebeu, né? Já que só quem podia se candidatar a esses cargos eram os patrícios. Então, ainda não era o mais desejado. Em 450 foi criada a chamada Lei das 12 Tábuas, né? Que basicamente estabelecia a escritura do Código de Leis, né? Então, colocava ali sobre uma forma fixa as leis de Roma, né? E isso garantia aos plebeus a ideia de que a lei ela seria, né, fixa, né? Já que acontecia também de muitas vezes os patrícios flexionarem a lei para se beneficiar ou para prejudicar um plebeu, né? E aí a coisa funcionava diferente de acordo com a classe social, né? Os plebeus eles seriam julgados de uma forma mais rígida do que os patrícios, que muitas vezes flexionavam essas leis. E aí com a lei das 12 tábuas isso ficava escrito, né, de forma fixa, né, obrigando aí a seguir a lei da forma como ela estava colocada. Em 445 a.C. tem a Lei Canuléia, que aí aqui permitia o casamento entre patrícios e plebeus, né? Então essa lei vai atender principalmente aos interesses desses plebeus mais ricos, né? Então a Lei Canuléia permitia o casamento entre patrícios e plebeus. Em 367 conquistaram o direito de se candidatar até o cargo de cônsul,
né? Então, quer dizer, a partir de 367, os plebeus podiam se candidatar a qualquer cargo da magistratura, inclusive ao cargo de cônsul. E em 326 a gente tem o fim da escravidão por dívida, né? Então, a partir daí, os plebeus não poderiam mais ser escravizados em decorrência de dívidas, tá bom? Então, olha aí, só para você ver o tanto de coisas, né, que foram sendo conquistadas ao longo dos séculos, de novo, né, a partir de muita revolta, muitas lutas desses plebeus. Criada aí uma instituição chamada de plebiscito, né, que eram as assembleias da plebe, basicamente. E as decisões desses plebiscitos, elas ganhavam força de lei, né? Então agora aquilo que era definido nessas assembleias aí, nesses plebiscitos, ela era vista como uma lei, aquela decisão. Então quer dizer, aos poucos os plebeus foram, né, avançando, né, e conseguindo uma série de direitos, uma série de novas condições que existiam anteriormente, né? Então quer dizer, isso se deu de forma rápida? Não, dá para ver. Você vai ter aí ao longo de 50, 30 anos depois, você vai tendo pequenos avanços e aí os plebeus vão ganhando mais espaço nessa sociedade. Então, por hoje é só, pessoal, né? Na próxima aula a gente vai comentar mais sobre o Império Romano, né? Como é que se dá a crise da República Romana e o início do Império. É muito importante fazer a leitura. As dúvidas que surgirem, mandem para mim no Google Class. Eu vou responder assim que possível e nós vamos dialogando, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.